Ó, gente, a governadora Fátima Bezerra, ela deu uma entrevista a uma emissora local aqui e ela reafirmou que é candidatíssima ao Senado Federal. E aí, Dinarte Assunção, e aí, Gustavo Negreiros? Primeiro, a escolha do dia da entrevista, no dia em que houve uma operação contra o prefeito de Mossoró. Mas você acha que tem alguma correlação? Porque faz uma semana que teve um rompimento, ela não tinha falado porque nada. teve um momento da entrevista... Rompimento com quem? Com o Walter. O vice-governador. Ela não tinha falado. Walter, Há um momento da entrevista em que ela é instada a comentar a operação, e aí ela puxa para ela, para dizer que na vida pública dela, ela nunca teve envolvimento em coisas do tipo. Então, para mim também tem a ver com marcar ali o marketing pessoal. Lembrando que o prefeito de Mossoró lidera as pesquisas, ela tem um candidato a governador, que é o titular da fazenda dela, e esse para mim é o ponto 1. O ponto 2 é que eu acho que também a governadora precisa parar de ficar afirmando que é candidata, assim, não temos fazer a pergunta que é candidata, tá passando a impressão de que há dúvida, você entende? Eu acho que é justamente o contrário. Isso aí eu concordo plenamente, porque a governadora é candidata ao Senado e não resta nenhuma dúvida desde o dia que ela foi reeleita governadora. É natural que o governador de segundo mandato ele renuncie e tenta o Senado. Mas, gente, mas eu acho que essa pergunta é natural. Se eu tivesse o prazer de entrevistar a governadora Fátima Bezerra, uma das perguntas que eu faria, ou vocês fariam, era assim: governadora, a senhora reafirma que é candidata ao Senado por atual conjuntura. Porque você vê, o vice disse que não vai assumir. O presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, disse que não assume. Até o pessoal do judiciário está com dúvidas de assumir esse abacaxi. Aí, vamos imaginar, como você já falou algumas vezes aqui, a gente às vezes já falou aqui, vamos imaginar que um forasteiro assuma o governo do estado. Obviamente ele vai abrir para a sociedade, para a imprensa, todas as entranhas do governo. A resposta mais prudente. E isso, de uma certa forma, quer dizer, a gente não sabe de tudo, obviamente. Nunca vai saber de tudo dentro de um governo, né? Mas você vê um governo já fragilizado como o de Fátima Bezerra, tendo uma pessoa sentada na sua cadeira, expondo tudo isso, é muito mais complicado para ela. Mas a resposta mais prudente para essa... A resposta mais prudente. Ela está falando e a turma dela está tendo a obrigação de reafirmar isso todos os dias com muita frequência. É isso que Nath tá falando. Quer dizer que vocês ainda têm dúvidas que ela sempre... Eu não tenho dúvida. Você não tem dúvida que ela vai ser o quê? Que ela vai ser candidata. Que ela vai ser candidata. Mas você tem dúvida que ela vai ser candidata. Se Walter não assumir, eu tenho muitas dúvidas justamente por causa desse cenário que você fala. E a repetição. Porque a probabilidade de Narte de não ser um aliado de Fátima, sentar na cadeira dela, né? É muito grande. Mas, Enio, o script da política ensina que uma pessoa na posição em que ela está deveria ter a seguinte resposta: estamos focadas na gestão, na administração. Sim. Oportunamente vamos nos reunir. O próprio Alisson hoje aqui, ele dá a entender... Quem está num cargo, por mais que vá ser, o script é esse. E aí, com essa resposta, todo mundo já sabe que é candidato. A data de Alisson para renunciar é a mesma da governadora. E hoje aqui ficou muito claro que ele é candidato a governador, mas ele não fechou o dia que vai renunciar. Ele não disse, não. Ele disse que está com o nome bem avaliado, que está tentando, que sofreu ataque, não sei o quê. Mas ele não disse assim: eu vou renunciar e eu tenho que ser candidato ao governo. E que surgiu até a possibilidade dele renunciar antes do prazo estabelecido. Foi a primeira pergunta que o BG fez a ele. E se você olhar 10 vezes, ele não responde com todas as letras que eu sou candidata, não. Ele diz que vai enfrentar a luta, não sei o quê. Então, a necessidade da governadora tá falando tudo de uma candidatura que é natural, parece-me que precisa de uma auto-reafirmação. Vamos lançar uma enquete, Ciro Marques? Vamos lançar uma enquete? Até em cima dessa reafirmação, ela dizendo que é candidatíssima ao Senado. Você acredita que Fátima Bezerra
é candidata ao Senado ou ela vai continuar no governo, né? Basicamente essa pergunta, Ciro vai formular ela direitinho aí para os nossos ouvintes e telespectadores votarem. Vamos saber a opinião deles se a governadora Fátima Bezerra é ou não candidatíssima ao Senado. Ao Senado. Mas e tem uma outra coisa também, porque não é a gente que está falando o nome de Natália, não é a direita, não é Rogério, não é Alisson, é a blogueiragem da esquerda que tá falando o tempo todo agora, o nome da Natália. Você sabe qual é a minha dúvida? A minha dúvida é a seguinte: Fátima sempre foi e sempre será uma política muito respeitada. Ela é um bicho político, né? Então, assim, eu não vejo, quer dizer, não vejo, essa leitura é a leitura de hoje, né? Eu não vejo a possibilidade de Fátima Bezerra, que sempre foi a líder, né? Sempre foi a líder, sempre foi a cabeça total do PT. A cabeça do PT, ela deixar esse protagonismo de lado por uma incerteza. A incerteza que eu falo é o seguinte: ela fica no governo, ela vai assumir esse desgaste até o final, depois ela está sem mandato, e aí, segundo algumas pessoas, dizem que ela vai tentar, junto a Lula, um cargo no governo federal. Um cargo, será? Não um ministério. Não um cargo, não é um ministério. Será que ela vai largar a mão desse protagonismo? Tem uma coisa interessante, porque na campanha de 2014... Porque eu não tenho a menor dúvida de que se eventualmente Natália for a candidata, a Natália assume esse protagonismo, né? Eu não tenho a menor dúvida, essa liderança. Eu acho que foi você que falou aqui mas Natália indo, que eu acho a candidata fortíssima, muito mais forte que Fátima, mas ela dá um desfalque na nominata de federal. Sem dúvida. Que aí, e aí 200 mil votos que essa nominata... exatamente. Então aí essa conta também que eu fiz. Mas o interesse pelo Senado. O interesse... Sim, mas são três federais, pode cair para um. Pelo menos é isso que a gente escuta todo dia, que o interesse do governo é o Senado. Mas é como você falou, e eu fiz essa matemática também. A saída de Natália Bonavides da chapa é um desfalque enorme. Quer dizer, eles estão achando que elegem 3. Deverá eleger 3, porque eles têm uma chapa com Tabata, com Brisa, com Natália, com o doutor Bernardo, com Rafael Mota, com Samanda. Se Natália Bonavides sai desse time aí, o time fica sem centroavante. Mas o PT é o PT. Se o PT fecha a questão que ela vai pro Senado. Não tem dúvida. Mas assim, agora também é bom dizer, veja como agora a governadora Natália, toda a vida que é procurada, ela nega peremptoriamente que vá disputar o Senado, que o projeto é a Câmara dos Deputados, o que na política também é uma leitura de que pode ser. Porque quando um petista diz uma coisa, eu já penso justamente o contrário. Então, o fato de Natália dizer que não vai e o fato de Natália dizer que vai, para mim não significa muita coisa. Agora, a governadora tem coragem, porque em 2014 ela entrou contra a Vilma para perder. Vilma era a senador Henrique Alves, era o governador eleito. Antes da campanha só ia dar Henrique. Na verdade, o palanque de Henrique, todas as lideranças possíveis e imagináveis estavam com o Henrique. Lá em Mossoró ele tinha todos os lados, praticamente. Então assim, ela e Robson ainda teve um empurrão daquela declaração de Lula que era para votar em Robson, e aí Robson deu uma alavancada, mas a governadora Fátima, ela tem coragem, que esse aí, ela botou o mandato dela em jogo, que ela tinha uma eleição tranquila para federal, e ela jogou para cima e vai para o Senado. Só que naquele momento ela não tinha desgaste nenhum, diferentemente de 8 anos no governo, que é muito desgastado.